Olha lá, a turma hoje fazendo Chikome. Acerta a pegada, né? Uma mão na gola, uma mão na manga. Além de Osotogari, vamos variar os outros golpes também. Olha lá, tá fazendo o Kuriashibarai a Sofia, ensinando pra Emily. Muito bem, Arthur. Um bom Osotogari. Se tiver dúvida, chama. E agora é a hora de a gente estudar. Como é que eu seguro no Judogi? Como é que eu faço o golpe? Como é que a minha perna encaixa? Muito bem, Sofia. Esse é o Kuriashibarai. Muito bom, Breno. Esse é o Outigari. Olha lá, o Miguel aprendendo com o Arthur. Muito bom. Aqui a gente vai um ajudando o outro. Todo mundo fazendo Chikome. Olha lá.